você provavelmente já tem uma lista de desejos que quer ver realizados em 2018, assim como você os tinha no ano de 2017. Essa é quase uma tradição de início de ano. Mas obter sucesso na realização dos objetivos requer muita dedicação, disciplina e um pouco mais que isso. Eu vou conversar agora com o coach e consultor de carreira Emerson Wesley Dias sobre como a gente pode lidar com o planejamento de 2018 para chegar satisfeito no final do ano. Tudo bom, Wesley? Tudo jóia. Prazer falar com a CBN. O prazer é nosso. Nesse momento, Wesley, é mais importante a gente olhar para trás, revendo as promessas cumpridas e não cumpridas, ou esquecer disso e olhar para frente, fazer promessas novas? Olha, eu gosto da ideia de olhar um pouquinho para o passado e procurar tirar algum aprendizado do que aconteceu que não foi possível eu realizar aquilo que eu planejava para o ano passado. Eu gosto dessa ideia de tirar lição, né? Porque quando você constrói algo 100% novo sem considerar o seu passado, eu acredito que é mais difícil você cumprir. Por quê? Porque você não é uma pessoa que amanhã acorda diferente de hoje. O seu amanhã é continuidade do seu hoje. Então, acho que você tem que respeitar esse seu histórico e tentar melhorá-lo para o próximo ano, tirando lições, para que daí sim você consiga realizar coisas novas no próximo ano, mas respeitando, né, aquilo que você já prometeu nos anos passados. Então, eu acho que faz todo sentido você olhar para trás, mas não com um olhar de tristeza, com um olhar de frustração, com um olhar de tirar lições para que você melhore e tenha um futuro melhor. Você acha que esse olhar tem que ser também metódico? Assim, você orienta que as pessoas tenham um método para fazer isso? Por exemplo, escrever no papel. Porque tem gente que trabalha com papel e caneta mesmo, tem gente que trabalha com coisas anotadas no bloco de notas do celular, e tem gente que trabalha só no plano do pensamento. Sim, tá. Você acha que para ser efetivo, para dar mais certo, a gente deve levar em conta cada pessoa, ou tem um jeito de dar mais certo? Eu acredito que o pensamento, quando você escreve, né, você escreve alguma coisa, você consolida a sua forma de pensar. Muitas vezes, né, você pensa alguma coisa e no instante seguinte você quer escrever e já não lembra mais o que você tinha pensado. Por quê? Porque os instantes são diferentes. Então, quando você consegue, de fato, transcrever para o papel ou para alguma anotação eletrônica, você deixar registrado, eu acho que é importante, porque o nosso pensamento está o tempo todo mudando. Então, deixar o registro, na minha visão, é uma das formas de você garantir a execução daquilo que você pensou. O pensamento consolidado leva a uma ação. Em relação às pessoas, claro que tem pessoas que conseguem fazer listas mentais facilmente e têm boa memória, portanto não sai da cabeça dela aquilo que ela está pensando, e tem pessoas que têm mais dificuldade para isso. Então, a escrita vai sempre garantir a melhor execução do processo para qualquer que seja o jeito que a pessoa é. Então, eu sempre recomendo você escrever, né? Escrever consolida o pensamento. Entendi. E um pensamento consolidado te leva a uma ação. Até porque a gente tem que ser sincero com a nossa memória, né? Às vezes a gente tem uma memória bem seletiva para esquecer aquilo que não é. E tem algumas teorias, né? Do Gene Miller, né, de 1958, que já falava, né? Você consegue manter na sua cabeça o número 7 mais 2 ou menos 2, né? Então, na nossa vida atribulada do dia a dia, onde várias coisas estão surgindo o tempo todo, é muito difícil você garantir que este objetivo permaneça no seu campo mental, na sua visão, competindo com várias outras coisas. Então, escrever ajuda a garantir que ele está lá. Você, por exemplo, escreve numa agenda, num papel, num quadro negro no escritório? Como é que é o seu método pessoal? Eu tenho as minhas anotações, eu gosto de escrever em papel, né? O que a gente chama do old fashion, né? Eu gosto de escrever no papel, fazer rabiscos, eu acho que é importante, fazer desenhos, eu acho que é importante. Então, eu, claro que uso algumas coisas eletrônicas, quando eu estou falando, por exemplo, de números, de cálculos, é mais fácil você anotar isso numa planilha eletrônica, mas quando eu estou elaborando a ideia, eu gosto de trabalhar no papel. Então, eu trabalho a ideia no papel, né, anoto, e depois, se ela exige algum tipo de cálculo, eu levo ela para um formulário eletrônico. Mas as minhas anotações, geralmente, estão nos papéis. Emerson, você tem uma sugestão, né? Você orienta
as pessoas a seguirem métodos até corporativos na vida pessoal. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz o planejamento para 2018, levando a nossa vida como se ela fosse uma empresa? Eu acredito nisso fortemente, porque eu acho que a nossa vida é o maior empreendimento que a gente tem que gerenciar. Então, se eu tenho organismos que desenvolveram ferramentas para isso, por que não se apropriar desse conhecimento, né? Para que reinventar a roda? As corporações, elas fazem isso todo ano, né? A história do planejamento estratégico, os governos fazem isso, né? Os que não fazem deveriam fazer. Enfim, você sempre tem que olhar para o futuro, né? O que eu chamo de inédito, e buscar como é que você viabiliza. E nada melhor do que para você viabilizar um inédito, você ter um método, né? A palavra método, inclusive, ela é caminho para, né, o objetivo. Ela é a fusão de metá com odós, né? É o caminho para alcançar o objetivo. Então, quer dizer, quando você coloca metodologia, fica mais fácil você executar. E eu gosto de usar uma ferramenta, né, que o mundo corporativo conhece bastante, chamada Balanced Scorecard, né, que é um gerenciamento de indicadores, e ele abrange 4 perspectivas empresariais, né, finanças, clientes, processos e pessoas, que é aquilo que toda organização, toda corporação deveria olhar com bastante cuidado e atrelar essas 4 perspectivas à sua visão de futuro, à sua estratégia. E se eu tenho essa metodologia nas organizações, eu posso fazer uma adaptação disso para a minha própria vida. Por quê? Do mesmo modo que para a empresa é importante o lado financeiro, para o indivíduo também é importante cuidar do seu bolso. Do mesmo modo que para a empresa precisa ter clientes, eu como ser social preciso de relacionamentos, né? Do mesmo modo que a empresa precisa ter processos para que o corpo funcione, eu preciso cuidar da minha saúde física. E do mesmo modo que as empresas precisam de pessoas para fazer as coisas acontecerem, eu preciso cuidar da minha mente. Então eu simplesmente troco os nomes, né, de uma metodologia já consagrada e aplico isso na vida das pessoas para que elas consigam, com um método, encontrar o seu próprio inédito. Como é que é exatamente esse método? Então, a gente vai trabalhar, né, os sonhos, né, que o indivíduo tem, e é muito importante você diferenciar sonho de objetivo. O sonho é uma fantasia, uma ilusão, um produto da imaginação. O objetivo não. O objetivo é aquilo que converge para uma ação. Exemplo básico, né? Todo mundo sonha em ganhar na loteria. Aí eu pergunto, quem é que foi na lotérica fazer a aposta? Tem menos gente. Então essa é a diferença entre sonho e objetivo. Quando eu tenho sonho, eu fico só no devaneio. Quando eu tenho objetivo, eu tomo ações para realizar aquele objetivo. Então, o primeiro passo, se eu sonho em ganhar na loteria, é a fazer a aposta na lotérica. Então, isso é um tipo de planejamento, né? E você recomenda um objetivo mais modesto para ir se testando aos poucos, ou já sair de cara com um objetivo mais ousado? Por exemplo, né? Eu quero emagrecer, vou pedir, né? Você deve ouvir bastante esse exemplo, né? Principalmente no pós-natal. Mas vamos lá. Eu digo que eu ponho no papel que eu quero emagrecer 1 quilo, ou eu já vou lá para emagrecer 10 quilos? Eu acho que você tem que calibrar isso, né? Porque o objetivo, ele não pode ser tão agressivo a ponto de ser impossível de se realizá-lo, mas também ele não pode ser tão fácil a ponto de você realizá-lo bastando levantar da cadeira. Por quê? Porque ninguém fica feliz de obter o que já tem. Então, quer dizer, se o objetivo é tão fácil que você já tem, não é um objetivo. Ele não te desafia. Agora, ele não pode te desafiar a ponto, né, de se tornar inexequível. Então, você tem que calibrar. Neste seu exemplo, imagina assim, se a pessoa falou, quero perder 1 quilo. Tá bom. 1 quilo, tem algum esforço nisso? Talvez não. Talvez se ela deixar de fazer uma refeição durante o dia, ela já vai conseguir eliminar esse 1 quilo. Em uma semana, às vezes, Em uma semana. Agora, se ela falar, preciso perder 10, 20 quilos, então será que faz sentido eu colocar esse objetivo para uma semana? Não faria. Até porque dificilmente ela ganhou 10, 15, 20 quilos em uma semana. Ela demorou mais tempo para ganhar esse peso. Então você pode trabalhar na mão contrária. Então, para perder 10, 15, 20 quilos, eu preciso de mais tempo. Então, eu sempre vou calibrar o desafio com a questão tempo, né? Eu digo o seguinte, as pessoas não realizam seus próprios objetivos só por 2 razões. Ou porque elas não começam, ou porque elas não terminam. Por que não começa? Fica sempre adiando. Segunda-feira, é no verão, é em janeiro, é o ano que vem, né? E não termina. Por quê? Começa e na primeira dificuldade já desiste. Então eu preciso ter persistência na execução do objetivo. Porém, eu preciso ter flexibilidade na execução,
porque nenhum plano vai ser tão perfeito a ponto de corresponder 100% com o que eu desenhei. Na execução você vai ter alguns percalços, você vai ter que fazer alguns contornos. O importante é que você não perca o foco, né? Você não perca o objetivo fim. Então você vai ajustando. Nesse caso, vai trabalhando com o tempo e vai dosando um pouco mais as métricas, né? Eu recomendo você, aliás, sucesso de 2017, Despacito, né? Então, vá devagar, vá caminhando devagar, pouquinho, pouquinho, né? Suave, suavecito. Porque ao ritmo que você vai se dando, você vai criando o hábito. E esse é o mais importante, é ter o hábito da execução do plano. Quando você cria o hábito de execução de plano, fica mais fácil você pensar no futuro. Então a gente já falou aí basicamente de 2 etapas, né? A primeira que seria traçar o objetivo, né? Fazer o planejamento, e depois seria fazê-lo, realizá-lo, né? Pouquinho a pouquinho, traçando, calibrando o desafio com o tempo que vai ser necessário para alcançá-lo, enfim. E aí qual seria depois do terceiro passo? Eu acho que o terceiro passo é você fazer a checagem, né, do que está acontecendo na execução em relação ao que foi planejado. Ou seja, é um confronto com, né, um confronto do presente com o olhar no passado para ver se eu estou garantindo aquele futuro. Ou seja, quando eu planejei e estou executando, agora eu chego no presente e olho para trás e veja bem, como foi meu plano? Está lá no passado. Como está a minha execução no presente? Eles estão batendo? Se eles estiverem batendo, eu estou caminhando para o futuro, que é alcançar o objetivo. Se eles não estão batendo, o meu futuro está comprometido. Então esse é um passo que vai no meio do caminho ainda, quando o objetivo está sendo realizado ainda. Exatamente, é a checagem, né? Eu preciso checar para saber se a execução está andando de acordo com o plano. E aí, se ela não está andando de acordo com o plano, eu preciso ou ajustar a execução ou ajustar o plano. Por quê? Ou eu planejei alguma coisa que é inexequível, ou eu não estou tendo energia para executar aquilo que eu planejei. E aí eu preciso trabalhar, né? Por quê? Essa checagem é fundamental para garantir que o plano vai ser de fato, que o objetivo de fato vai ser alcançado. Entendi. E aí também entra de novo aquela história que eu falei de ser sincero consigo mesmo, né? Correto, exatamente. Isso a gente chama de confronto com a realidade dos fatos. Não adianta você se enganar, né? É aquela pessoa que disse o seguinte: olha, eu quero perder 10 quilos, né? E ela fez o planejamento, então vou comer, fazer essa alimentação, vou fazer esse tipo de atividade física. E se ela não faz nenhuma dessas duas coisas, ela fica no sofá, não adianta ela falar que estava chovendo, né? Que chegou em casa tarde, que trabalhou muito. Acontece que é uma realidade única, não vai conseguir realizar o plano. Né? Então você precisa ter a coragem para encarar essa realidade, né? Descobrir os porquês, né? O que está acontecendo, eventualmente ajustar a sua rotina do dia a dia para que você consiga executar o plano. Porque um plano muito difícil é quase que certo que as pessoas não irão fazer. E aí, acabou? É isso? A gente planeja, ajusta o nosso orçamento, não, no caso pode ser orçamento também, mas orçamento, né? Se for um plano financeiro. O nosso objetivo com o tempo que a gente quer que ele seja realizado, verifica no meio do caminho o que está dando certo. Exato. E aí se você está seguindo o seu plano de acordo com a execução de acordo com o seu plano, você vai alcançar o seu objetivo. Né? E aí a pessoa fala, agora alcancei meu objetivo, a minha vida acabou? Não, porque você sempre vai buscar novos inéditos na sua vida. E esse é o fator importante. À medida que eu concretizo um objetivo, que eu realizo um sonho, isso me dá energia para planejar outras coisas e buscar novos horizontes, que eu chamo de novos inéditos. A gente sempre vai buscar algo novo, né? O ser humano, é até por isso que a vida progride, porque a gente sempre está buscando aquilo que a gente ainda não tem. A gente sempre está caminhando em relação ao nosso inédito. E eu defino o sucesso como sendo a realização progressiva de objetivos que valem a pena. Ou seja, eu preciso progressivamente realizar os objetivos que valem a pena para mim. Né? Não o que vale a pena para o outro, aquilo que vale a pena para mim, aquilo que faz sentido para a minha vida. E quando eu realizo progressivamente os meus objetivos, eu olho para trás e percebo que de fato a vida valeu a pena, porque eu fiz as coisas que eu me propus a fazer, né? Eu não passei pela vida, como o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois qual o problema? Eu estava exatamente pensando nisso. Qual é o problema de deixar a vida me levar? Eu acho que o problema, assim, a gente nunca vai controlar o acaso, né? O acaso sempre vai nos acompanhar, sempre vai existir.
Agora, eu acho que você, quando deixa a vida te levar, eu acho que você não dá sentido para a sua vida, né? Eu acho que você fica à mercê dos fatos que acontecem. E, na minha visão, eu acho que a vida passa a ter sentido quando você se determina alguns objetivos, alguns sentidos, né? Por que vale a pena viver, né? Por que eu acordo todas as manhãs? Por que eu faço o que eu faço, né? Eu acho que nesse sentido vale a pena você traçar alguns objetivos. Agora, é claro que é a opção de vida de cada pessoa, né? Eu posso também não querer definir meu objetivo, mas aí eu não posso reclamar do que a vida vai me apresentar, né? Porque a vida vai fazer com que as coisas cheguem até a mim, e não o contrário. Então, se eu não determino o objetivo, se eu não determino meta, não tem problema nenhum, mas você sempre estará à mercê do que a vida vai lhe apresentar. Tá. Agora, um dos argumentos, né, de quem diz que deixa a vida levar a pessoa é, por exemplo, dessa forma eu tô mais aberta a novas possibilidades. Aí pensei num exemplo aqui. Uma pessoa que é muito metódica e planejada se organizou para em 2017 ir morar nos Estados Unidos. E no meio do ano apareceu uma oportunidade para ela morar na Espanha. Mas que teria sido uma excelente oportunidade, mas que ela não foi porque o objetivo era Estados Unidos. Claro, é uma hipótese assim até meio boba, mas só para a gente entender como é que a gente faz os planos e cria um método para a nossa vida sem deixar de olhar para oportunidades que podem aparecer e que não estão dentro desse plano. Correto. Eu acho que nesse sentido é que você precisa estar muito centrado naquilo que faz sentido para você, né? Porque você vai sempre ter que priorizar a sua agenda, né? A sua gestão, a sua escolha. Por quê? Olha só esse exemplo que você me deu, muito interessante. O meu plano era Estados Unidos, mas no meio do caminho surgiu Espanha. Legal. Eu posso dizer que realizei o objetivo de morar nos Estados Unidos? Não, porque eu escolhi Espanha, que não era meu plano original. Se eu transcender esse exemplo, por exemplo, para uma profissão, eu começo uma faculdade, não gostei, parei. Eu começo uma segunda, não gostei, parei. Eu começo uma terceira, não gostei, parei. Com o passar dos anos, o que vai dizer? Olha, eu fui super flexível, mas eu me tornei profissional em alguma coisa? Não. Pois é. Então, neste sentido, é que o objetivo faz sentido. Quando eu olho para o objetivo e vejo que ele vale a pena para a minha vida, né? Faz sentido lutar por ele. Agora, nada impede, claro, que surjam opções mais interessantes, mas que eu, de forma consciente, olha só, não de forma que deixa a vida me levar, de forma consciente eu escolho aquilo porque eu entendo que aquilo faz mais sentido do que aquele primeiro objetivo. Então, essa escolha consciente, que eu chamo de perceber, isso faz toda a diferença, porque eu não estou deixando a vida me levar. Eu estou tendo a consciência de escolher conscientemente e sabendo as consequências das minhas escolhas. Então, nesse sentido, eu também estou planejando. Simplesmente eu mudei, né, o objetivo fim. Não era Estados Unidos, agora é Espanha. Mas eu não deixei de planejar. Apareceu algo mais interessante, né? E essa escolha foi consciente. O que eu acredito que não faz muito sentido é quando eu não tenho essa condição de escolher. Vai tudo no piloto automático. O que aparece eu faço. E a minha vida fica então rodando, né, em ciclos e eu acabo não concretizando nada. Então o que eu percebo é que além de disciplina, de método, é preciso também muito autoconhecimento, né? Bastante autoconhecimento, né? E acredito também que o fato de você ter o objetivo e ter o foco não significa que você não tenha que estar atento às intempéries que podem acontecer, né? Eu acho que sempre você tem que estar atento, né, na execução do seu plano, né, mas também olhando sempre ao entorno. Tem uma fábula do Êxopo, né, que já há muitos anos atrás, que é a fábula da moça sonhadora. A moça lá no campo, ela tira o leite da vaca, bota o tacho na cabeça, né? E sai pensando, com esse leite eu vou vender, com o dinheiro eu vou comprar um vestido, com o vestido eu vou sair à noite, os rapazes vão olhar para mim, e eu vou escolher o melhor rapaz, vou me casar, ter filhos. E nessa ela tropeça, né? E ao tropeçar o leite cai, derrama, e aí vai-se embora os filhos, o marido, o vestido, né? Tudo. Ou seja, ela estava sonhando, né, com um objetivo, mas sem estar atenta às intempéries que poderiam acontecer. E o fato de não estar atenta fez com que o sonho se esvaísse. Então é nesse sentido que a gente tem que ter o foco objetivo, porém, estar sempre com o olho aberto, porque pode acontecer intempéries e podem acontecer novas escolhas que façam sentido serem feitas. Emerson, para a gente encerrar essa nossa conversa super válida
principalmente no dia de hoje, como é que a gente faz disso tudo que a gente conversou, de planejar, de botar em prática, depois de checar a execução dos nossos objetivos, corrigir o que está errado, como que a gente faz disso tudo uma tarefa leve, para que alcançar os objetivos não seja um peso, uma obrigação e seja, assim, um prazer na nossa vida? Correto. E eu acredito que a única forma de você conseguir fazer isso com alegria, né, com prazer, é você esquecer de se comparar com os outros e olhar para dentro de você e compreender o que para você faz sentido. O método, ele está aí, é fácil, dá para se aplicar. Agora a questão é a escolha dos objetivos. Essa escolha tem que ter sentido para mim, tem que ser algo que me toque, né? Tem que ser algo que vale a pena ser feito na minha vida. Independente do que a moda diga, independente do que as pessoas comentem, independente de qualquer outra coisa, eu tenho que olhar para dentro de mim e escolher objetivos que me completem, que façam sentido para mim. Aí eu consigo ter método e consigo executar de forma tranquila e serena. Perfeito. Eu conversei com o autor do livro, aliás, que tem um livro com o título que tem tudo a ver com essa nossa conversa, que é O Inédito Viável. Ele é coach e consultor de carreira, Emerson Wesley Dias. Emerson, muito obrigada pelas tuas orientações para esse finalzinho de ano e início de 2018 e uma boa passagem de ano para você. Uma boa passagem para você também, Camila, para todos os ouvintes da CBN, foi um prazer.